Olá pessoal, na aula de hoje nós iremos falar um pouquinho sobre cilindros. Vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho do conceito de um cilindro. Qual é o conceito que a gente tem para um cilindro? O conceito que a gente tem é que é uma forma geométrica tridimensional, ok? Então está em 3 dimensões, formada por duas bases circulares, ou seja, dois círculos, em planos distintos e paralelos e por todos os pontos entre essas bases. Por exemplo, desenhar aqui um círculo em cima. E esse sólido geométrico, pessoal, pode ser considerado o cilindro. Lembrando que o cilindro, essa forma geométrica, está na nossa vida em vários exemplos. Por exemplo, aquela batata Pringles, ela é um exemplo de cilindro. Deixa eu ver. Um cano PVC pode ser considerado também um cilindro, e entre outros. Agora, nesse quadro, nós iremos falar um pouquinho dos elementos de um cilindro e a classificação dos cilindros. Vamos lá, pessoal. Dando continuidade na nossa aula de hoje, nós iremos falar um pouquinho agora dos elementos de um cilindro. No cilindro, existem 4 elementos que são básicos, ou seja, que todos os cilindros têm. Primeiro, a base, lembrando que a base é um círculo, ou seja, ele tem um tamanho de raio. Existe o G, que é esse segmento de reta aqui vermelho, que é a geratriz. Nós temos aqui, fora desse cilindro, nesse cilindro mais tortinho, a altura, que nós iremos usar a notação H. E nós temos aqui, pontilhado de preto, o eixo desse cilindro. Então vamos só anotar o que é o G e o que é o H. Então vamos lá. O G é a geratriz do cilindro. Geratriz do cilindro. E o H é a altura do cilindro. Então vamos dar continuidade na nossa aula de hoje, falando agora um pouquinho de classificação no próximo quadro. Falando agora um pouco da classificação, existe basicamente 2 classificações para o cilindro. Ou o cilindro pode ser um cilindro oblíquo, ou ele pode ser um cilindro reto. O cilindro oblíquo é o cilindro que está um pouquinho torto, ok? E só para a gente relembrar o que a gente viu no quadro passado, aqui eu coloquei os elementos que a gente tem no cilindro. O G, a geratriz, no cilindro oblíquo. O H, a altura em um cilindro oblíquo. Aqui, a base, que é esse círculozinho, lembrando que tem um raio aqui na base. E aqui de preto, o eixo. Vamos lá. Agora falando um pouquinho do cilindro reto. O que é um cilindro reto? O cilindro reto é o cilindro que a geratriz é perpendicular aos planos da base. Ou seja, a geratriz, que é o G, forma um ângulo de 90 graus com os planos da base. Os planos que estão contidos, esses círculos. O círculo da base e o círculo de cima. Tudo bem? Então, toda vez que a gente estiver falando de um cilindro reto, a gente vai denotar que o G, que é a geratriz, é igual à altura do cilindro. Ok? Vamos dar continuidade na aula de hoje, falando agora um pouquinho de área no próximo quadro. Falando um pouquinho de área, agora, existem 3 fórmulas que são bastante importantes para nós calcularmos a área de um cilindro. Então vamos começar primeiro pela fórmula que calcula a área da base
de um cilindro. A gente sabe que um cilindro ele é composto por dois círculos. E a gente já sabe calcular de aulas anteriores a área de um círculo. A área de um círculo pode ser calculada como π vezes r ao quadrado. Então, sabendo esse tamanho aqui de r, sabendo esse tamanho aqui do raio, para nós calcularmos a área desse círculo, basta nós multiplicarmos por π e elevar o r ao quadrado, para calcular a área do círculo desse cilindro. A área lateral. Para nós calcularmos a área lateral, basta nós fazermos a seguinte conta. Fazer 2π vezes o raio vezes a altura. E para tentar deixar essa fórmula um pouquinho mais palpável para vocês, vou fazer um exemplo com vocês como que a gente pode deduzir a fórmula da área de um cilindro. Aqui eu tenho uma folha branca. Nesse momento eu irei abraçar esse copo com essa folha branca, que eu quero demonstrar uma coisa interessante a vocês. Então, olha só, aqui nós temos um copo cilíndrico que está envolvido por uma folha branca. Lembrando que aqui nós temos a altura desse cilindro e aqui nós temos a base, que é um círculo. Para nós calcularmos a área lateral desse círculo, o procedimento que a gente tem que fazer de uma forma palpável seria o quê? Recortar e abrir esse papel. Na hora que eu recorto e abro esse papel, fazendo esse movimento de que era um círculo fechado, um cilindro fechado, e depois abrindo, nós temos o quê? Que aqui ainda continua sendo a altura desse cilindro. Abrindo esse papel, nós temos um retângulo. Um retângulo que tem uma base e uma altura. Quando a gente abriu esse cilindro, esse carinha aqui continua sendo a altura. E se vocês observarem, se vocês lembrarem do cilindro que a gente estava envolvendo, estava sendo envolvido por esse papel, aqui embaixo nós temos o quê? Nós temos um círculo ou uma circunferência. Como que nós calculamos o tamanho de uma circunferência? A gente calcula o tamanho de uma circunferência pela fórmula 2π vezes o raio. Então, na hora que eu abro esse círculo para virar um retângulo, que nem nós estamos fazendo agora, aqui embaixo, a base desse retângulo, ela vale o quê? 2π vezes o raio, que nada mais é do que o tamanho da circunferência dessa base, multiplicada pela altura. Ou seja, a área lateral de um cilindro nada mais é do que a multiplicação de 2π vezes o raio, que lembrando, isso daqui é o tamanho de uma circunferência, vezes a altura. E como que nós podemos calcular a área total de um cilindro? Para um cilindro, eu quero que vocês pensem junto comigo para ver se faz sentido o que eu irei falar agora. Basta nós fazermos o quê? 2 vezes a área da base, mas afinal, por que 2 vezes a área da base? Porque no cilindro nós temos 2 círculos iguais. Então basta calcular a primeira área da base e multiplicar por 2, pelo fato deles serem iguais. E somar a área lateral desse cilindro. Ou seja, calcular a área total desse cilindro nada mais é do que 2 vezes a área da base mais a área lateral. Expandindo essa fórmula, nós temos que 2 vezes a área da base mais a área lateral é igual a 2πr ao quadrado mais 2πrh. Colocando πr em evidência, nós temos que 2πr, entre parênteses, r mais h. E essa aqui é a mesma coisa, isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Lembrando que eu só coloquei o 2πr em evidência.
Vamos continuar agora falando um pouquinho de volume no próximo quadro. Antes de nós falarmos de volume, primeiro nós iremos fazer um exemplo de cálculo da área total de um cilindro. Então vamos lá, aqui nós temos o exemplo dado, determine a área do cilindro abaixo. Aqui nós podemos ver primeiramente que é um cilindro reto, em que a geratriz é perpendicular aos planos da base, e ele falou para a gente que o raio desse cilindro vale 4 centímetros, e vamos colocar aqui a altura valendo 12 centímetros. H e a altura valendo 12 centímetros. Para começar, nós iremos calcular a área da base desse cilindro. A área da base desse cilindro, lembrando que um cilindro é um sólido geométrico que apresenta um círculo na base, basta nós calcularmos pelo produto de π vezes o raio ao quadrado. Ou seja, π vezes, quanto que vale o raio? Nesse exemplo, 4 centímetros. 4 elevado ao quadrado, isso daqui é 16. Ou seja, a área da base desse cilindro vale 16π. Agora nós iremos calcular a área lateral desse cilindro. Lembrando que nós utilizaremos a fórmula que vale 2π raio vezes a altura. Só relembrando, 2π raio, o tamanho dessa circunferência vezes a altura. Então, ficaria 2π vezes o raio, e o raio vale 4 centímetros, vezes a altura, que vale 12. Então, isso ficaria 12 vezes 4, 48. 48 vezes 2, 96π. Então, para nós calcularmos a área total desse cilindro, basta nós multiplicarmos por 2 a área da base e somar com a área lateral. Ou seja, 2 vezes a área da base mais a área lateral. Ou seja, 2 vezes 16π mais 96π. Então, isso daqui, a área total, é igual a 2 vezes 16, 32π, mais 96π. Ou seja, a área total é igual a 128π centímetros. Nós iremos falar agora, no próximo quadro, sobre o volume de um cilindro. Para calcularmos o volume de um cilindro, nós podemos utilizar uma fórmula, que ela fala para a gente que o volume de um cilindro nada mais é do que o produto da área da base vezes a altura. Lembrando que, como nós estamos trabalhando com um cilindro, a área da base é um círculo. Ou seja, aqui nós temos um cilindro que apresenta um raio de medida R e uma altura H. Para nós calcularmos o volume desse cilindro, nada mais é do que utilizarmos a seguinte fórmula. O volume de um cilindro é o produto da área da base vezes a altura. Expandindo o que é a área da base, ou seja, o volume de um cilindro é πr ao quadrado vezes a altura. Agora, nós iremos fazer um exemplo que quer calcular o volume de um cilindro no próximo quadro. Neste momento, nós iremos fazer um exemplo prático de como nós podemos calcular o volume de um cilindro. Nesse exemplo, ele pede para nós determinarmos o volume do cilindro abaixo. Esse cilindro apresenta o raio com um tamanho de 2 centímetros
e a altura com um tamanho de 5 centímetros. Para nós calcularmos o volume desse cilindro, basta nós substituirmos na fórmula. Ou seja, o volume de um cilindro pode ser dado pela área da base vezes a altura. Expandindo a área da base, πr ao quadrado vezes a altura. Ou seja, substituindo r por 2 e substituindo h por 5 centímetros, nós temos que π vezes o raio, que é 2 elevado ao quadrado, 4, vezes a altura, que vale 5. Então, efetuando essa conta, nós temos que o volume desse cilindro vale π vezes 4 vezes 5, ou seja, 20 π centímetros quadrados. Hoje, nós iremos falar de outro assunto interessante sobre cilindro, que é a secção meridiana, que nós iremos falar no próximo quadro. Falando agora um pouco de secção meridiana, secção nada mais é do que um corte nos meridianos. Recapitulando algumas coisas que a gente falou na aula de hoje. Quando a gente falou de classificação dos cilindros, nós falamos que existem duas classificações para o cilindro: o cilindro oblíquo e o cilindro reto. O cilindro oblíquo, que está um pouquinho torto, e o cilindro reto, em que o cilindro reto é aquele que a geratriz é perpendicular aos planos da base. Então vamos lá. A secção meridiana de um cilindro oblíquo nada mais é do que quando eu corto esse cilindro nos meridianos e planifico essa secção. Quando eu planifico essa secção meridiana, isso daqui, esse formato, nada mais é do que um paralelogramo. Quando nós estamos falando em um cilindro reto e quando nós fazemos a secção, ou seja, o corte nos meridianos desse cilindro, isso se torna um retângulo. E como nós estamos falando de um retângulo, nós podemos calcular essa areazinha daqui. Lembrando que como nós estamos falando de um retângulo, nós podemos saber as dimensões desse retângulo a partir do raio e da altura desse cilindro. Lembrando que quando eu planifico, quando eu faço esse corte e abro essa figura aqui de dentro, a gente sabe que a base dessa planificação vai valer 2π raio e a altura vai valer h. Então, a secção meridiana de um cilindro reto nada mais é do que um retângulo. Para terminar a aula de hoje, nós iremos falar um pouquinho do cilindro equilátero. Então, pessoal, para terminarmos a aula de hoje, nós iremos falar agora um pouquinho do cilindro equilátero. O que é um cilindro equilátero? O cilindro equilátero é um cilindro que a secção meridiana é um quadrado. Então, aqui nós pegamos um cilindro reto, aqui nós iremos retirar a secção meridiana e planificar. Pela nossa definição de cilindro equilátero, ele falou que a secção meridiana é um quadrado. O que o quadrado informa para a gente? Ele informa que todos os lados são iguais. Ou seja, se esse lado desse quadrado vale 2r, mas afinal, por que ele vale 2r? Nós iremos voltar aqui no cilindro. Esse tamanho aqui todo vale o quê? Vale 2r. Quando eu faço a secção meridiana, eu retiro esse quadrado e coloco aqui de uma forma planificada. Então, se esse tamanho aqui vale r, esse tamanho daqui vai valer r, ou seja, esse tamanho todo vai valer 2r. Como essa secção é quadrada, então se esse lado vale 2r, aqui também irá valer 2r. Ou seja, o cilindro equilátero é um cilindro
que a altura dele vale 2 vezes o raio. Então vamos anotar isso daqui. Então, o cilindro equilátero tem altura igual a 2 vezes o raio. Ou seja, se aqui vale R, aqui nós temos a altura desse cilindro, que vale H, e esse H vale 2R. Ou seja, essa altura vale o diâmetro desse círculo. Por quê? Porque o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, a partir de hoje, toda vez que vocês ouvirem que algum cilindro é um cilindro equilátero, a informação que está subentendida é que a altura dele vale 2 vezes o raio. E por hoje nós terminamos essa aula. Até a próxima!